Que a graça do Senhor nos assista, nós que somos dependentes dela. Irmãos queridos, esse início de ano passou voando, né? Nós tivemos um foco maior na divulgação do projeto em outras igrejas e não tem como não pensar que essa, pela graça do Senhor, há de ser a última mensagem proferida em um culto público da minha parte, no culto vespertino aqui, antes da nossa partida para o campo missionário, se Deus assim o desejar. E eu gostaria de, nesta ocasião, compartilhar com vocês algumas das coisas que têm estado firmemente marcadas em meu coração, como convicção da parte de Deus para a vida e para o ministério, para nós como igreja do Senhor, povo de Deus. E gostaria de fazê-lo a partir da fala e do ensino de uma daquelas pessoas que nos estimulam e serve de referência para a minha própria vida ministerial, o apóstolo Paulo, muito citado em nosso meio, né? Algumas pessoas chegam até a brincar dizendo que presbiteriano gosta demais de Paulo. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Entretanto, teria muito o que dizer a partir do texto que conclamo você a abrir, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de tal maneira que decidi fazê-lo em duas partes. Uma primeira parte hoje, à noite, e uma segunda parte, sim, que haverá de ser a nossa última ocasião antes da saída, que é a próxima aula de escola dominical. Próximo domingo haveremos de estar aqui. Essa segunda, por compor mais alguns elementos pessoais que fazem parte significativa desse texto que nós vamos ler em seguida, da fala de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto, será mais explorada por ocasião da aula de escola dominical. Hoje à noite, eu gostaria de ver com vocês não os elementos pessoais, mas os elementos complementares que Paulo vai falar aqui aos presbíteros de Éfeso. Nós lidamos com elementos complementares o tempo todo em nossa vida. Lidamos, por exemplo, quando vamos fazer uma refeição. O nutricionista diz, é preciso que o seu prato esteja balanceado para ser saudável. Proteínas, fibras e carboidrato. Lidamos com o cuidado de nós mesmos. Precisamos cuidar da nossa mente, mas também do nosso corpo. No cuidado do corpo, é preciso cuidar com o que alimenta, mas também com exercício. No cuidado do exercício, é preciso ter exercícios complementares, para não sair feito aquele personagem de desenho, o Johnny Bravo, que é bem fortão em cima e tem as perninhas fininhas, né? Então, você tem que fazer exercícios que sejam complementares. E nós lidamos com tudo na vida. Nós precisamos desenvolver a capacidade de olhar e investir em cada relacionamento nosso, de tal maneira que a nossa vida seja equilibradamente complementar. A nossa teologia ensina isso, quando fala das áreas do pacto, no seu mandato espiritual, social e cultural. Distorções geram descomplementariedades e, portanto, aberrações. A complementariedade é o que forma a plenitude para a qual Cristo nos chamou. Veja como o apóstolo Paulo vai falar dos elementos complementares da missão da igreja na sua fala aos presbíteros de Éfeso, que ele chama para ter um encontro com ele na cidade de Mileto, uma vez que ele está já preso, viajando em direção a Roma, e o navio havia aportado na cidade portuária de Mileto, e deu tempo dele chamar os presbíteros de Éfeso e ter esta última conversa com eles, conversa esta que ele apresenta esses elementos que devem marcar o ministério da igreja cristã. Ele está falando à liderança da igreja, ao conselho da igreja de Éfeso. Lembremos que foi um conselho fruto, assim como toda a igreja, fruto do seu próprio ministério missionário. Paulo, que desenvolveu o ministério de uma forma complementar. Era um excelente teólogo, mas também um dedicado pastor e atuante missionário. Ele não era distorcido, desproporcional, como muitas vezes nós somos tentados a fazer. Acompanhe a leitura que passo a fazer da palavra do Senhor. Eu lerei a partir do versículo 17 até o versículo de número 24, mas nós destacaremos para o conteúdo da exposição alguns poucos versículos, 20, 21 e uma pequena porção do 24 e 27. Assim nos diz: de Mileto
mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, a Tua palavra foi lida nesse instante. E pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No início do nosso culto, nós somos conduzidos a Deus em algumas orações, uma delas feita pelo presbítero Anderson, me permita usar como referência aqui. Acompanhando a oração com a qual nós dizemos amém no final, o nosso irmão presbítero orou ressaltando a importância diante de Deus que nós desfrutássemos este momento como um momento de adoração diante do Senhor, muito mais do que simplesmente um encontro de pessoas que se amam e que gostam de se ver. É muito curioso porque a gente vive um pouco desse drama como igreja, porque enquanto seres humanos nós vivemos esta realidade natural da vida. Nós encontramos pessoas, sentimos saudades delas, gostamos da companhia das pessoas, nós desenvolvemos valores e gostos estéticos também, musicais, litúrgicos, isso diz respeito à estética do culto, e nós podemos, em um certo sentido, nos distrair com os elementos que compõem a dinâmica da vida cristã, mas perder o elemento mais profundo, maior, que é a grande conclamação que Deus nos faz para conhecê-lo, servi-lo e adorá-lo, especialmente no culto público, que não é tudo o que a igreja faz, mas é o ponto mais elevado da atividade cristã, é esta adoração. Bem, quando nós olhamos estas coisas, nós precisamos ser despertados pela graça de Deus para entender quais são os elementos essenciais da nossa vida cristã, para que não nos percamos nos elementos complementares ou nos secundários, os que servem de apoio. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Ele descreve a sua vida, a sua atuação missionária, pastoral, entre os irmãos de Éfeso, para vir a constituir igreja, numa fala que é ricamente recheado do seu próprio testemunho pessoal. Vocês me conhecem, sabem como eu estive desde o primeiro dia entre vocês, como me esforcei para pregar o Evangelho. Ele vai descrevendo uma série de atuações para fazer uma exortação àquele conselho da igreja, aquela igreja a atentar ao chamado grandioso e glorioso que Deus lhes entregou como igreja. Pois bem, queridos, nós temos que sempre sermos lembrados destes elementos essenciais da nossa missão, para que não nos percamos nos elementos secundários. Contudo, para que cumpramos bem a missão, conforme Deus nos estabelece, nós percebemos e perceberemos, olharemos dessa própria fala de Paulo aqui, que vários destes elementos, eles nos são apresentados como elementos complementares, aspectos da missão da igreja, ou seja, áreas e chamados que a igreja tem para executar, não pode ser executada em uma via de única mão. Mas para que sejamos fiéis no cumprimento desta missão, é preciso entender que em áreas distintas, elementos que se complementam são necessários serem abraçados, para que não incorramos no desvio. E preste atenção, porque aqui não é o ponto da via média, a terceira via, como estão falando por aí, eliminando os extremos. O ponto aqui é o contrário, é afirmar profundamente ambos os aspectos. Não se trata de fazer uma média aritmética, não é como uma régua escolar que diz nem 0, nem 30 centímetros, eu vou no meio, de 15. O que ele está dizendo é afirmar
ambos os lados. De outras palavras, só para ilustrar isso que estou querendo dizer, você não pode dizer, eu cuido só da minha alma, do corpo Deus cuida. Ou ao contrário, vou cuidar só do meu corpo e da alma Deus cuida. Não, você tem que cuidar dos dois. Se você for negligente com um, você vai sentir as consequências da negligência naquela área que você for. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai falar de elementos que são essenciais, porém complementares, para que nós, como igreja de Deus, igreja cristã, cumpramos com fidelidade a nossa missão. Que elementos são esses? Quais são os elementos complementares da missão da igreja que o apóstolo Paulo comunica aqui a nós, através da sua fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, conversando lá em Mileto? Acompanhemos o que nos diz a palavra do Senhor. Os primeiros elementos complementares o são quanto ao conteúdo da mensagem. Para nós lembrarmos, até qualifiquei aqui com palavrinhas começando com a letra C, fica mais fácil a gente lembrar. Então, primeiro, conteúdo. Quanto ao conteúdo, ou seja, o que nós temos para comunicar, o que temos para anunciar ao mundo, para pregar, a nossa mensagem, ela precisa ser complementar. Paulo nos explica isso no versículo 20. Ele diz assim, no início do versículo 20 e a última frase do versículo 24, ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Esta é uma abordagem de Paulo que ele volta a repeti-la no versículo 27, quando ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja, no versículo 20 ele diz, coisa alguma proveitosa, no versículo 27 ele diz, anunciar todo o desígnio de Deus. Mas quando ele vai falar do seu ministério, a convicção que ele tem, ele resume no versículo 24, dizendo assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ora, se o versículo 20, o início, que ele diz, coisa alguma proveitosa, junto com o versículo 27, significam a mesma coisa, todo o desígnio de Deus, ele faz um balanceamento, um contraponto com todo este desígnio, com aquilo que ele chama de evangelho da graça de Deus. É importante que nós voltemos para estas palavras tão simples de Paulo aqui, especialmente porque, dado o uso abundante do termo evangelho em nosso meio, nós perdemos o significado específico desta palavra. É muito comum em nosso meio nós dizermos assim, estou pregando o evangelho, ouvindo o evangelho, falando do evangelho, vivendo o evangelho. Já ouviram? Vivendo o evangelho, como se o evangelho fosse uma receita de vida. Tecnicamente, especificamente, a palavra evangelho, que é uma palavra incorporada nas nossas línguas latinas da língua grega, que literalmente significa uma boa notícia, o evangelion, que entra na língua latina e depois vem para a língua portuguesa transliterada e toma parte, e a gente associa a mensagem cristã, mas originalmente nem mesmo era mensagem cristã. Era a boa notícia que era dada, por exemplo, numa campanha militar, quando o seu exército, ou o exército combatente vence, a notícia era mandada para o rei, dizendo, olha, vencemos a batalha. É uma proclamação, não é um chamado à batalha, não é um chamado de vida, é um anúncio de que uma vitória foi dada. É uma boa notícia, ganhamos. Esta palavra, que tem sua origem militar, aparece no Novo Testamento logo nas primeiras palavras, anunciada pelos anjos, no anúncio do nascimento de Cristo, diz, eis que vos trago um evangelion, uma boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, Jesus Cristo. A boa notícia é qual? Há uma boa notícia a ser proclamada, e a boa notícia é, Deus enviou o Salvador para pecadores, o Salvador de pecadores do seu povo. Não estamos mais perdidos, não estamos mais à nossa própria sorte, mas Deus executou na história o seu plano salvador na pessoa de Jesus Cristo. Isto é o evangelho. O evangelho não é a parte da Bíblia que nos chama para fazer alguma coisa.
E quem discerniu isso com muita clareza e muita propriedade foi o reformador alemão Martinho Lutero. Ele dizia o seguinte: toda a mensagem da Bíblia pode ser dividida em apenas duas formas, ou duas naturezas, dois tipos de mensagem: lei e evangelho. Evangelho é toda a notícia da Escritura do que Deus faz para salvar pecadores. É a ação de Deus. Por isso que evangelho a gente não vive. Evangelho a gente vai ver daqui a pouco o que a gente faz com ele. Por enquanto vamos só entender o que é o evangelho. O evangelho é a proclamação do que Deus faz em Cristo para alcançar perdidos, salvar pecadores, restaurar a imagem de Deus que foi manchada pelo pecado. A ação de Deus, preste atenção. É por isso que só o cristianismo tem evangelho para proclamar. Porque todas as religiões, inclusive cristianismos não bíblicos, não compreendidos, proclamam um meio de salvação, de redenção ou de crescimento espiritual equivalentes. Regras éticas, padrões de comportamento que a pessoa, por muito dedicar-se, diz: estou agora me elevando espiritualmente. Preste atenção, isso não é o evangelho. Aí você pode dizer: mas pastor, então não tem nada para a gente, é Deus quem faz tudo para a salvação? É o evangelho, é a boa notícia de Deus salvando pecadores em Cristo. Mas Lutero dizia: mas a Bíblia também contém ordens, instruções, regras, padrões de ensinamento que nos apontam um caminho da piedade, da justiça, da santidade. Isto sim são os elementos bíblicos que dizem respeito à nossa ação, à nossa resposta. E Paulo descreve isso precisamente nessas expressões complementares do versículo 20, quando ele diz: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Se tem algo que vocês precisam saber para experimentarem na vida, para aplicarem, para ajustarem a vida, para responderem, eu não deixei de dizer nada do que vocês precisavam. Toda a Escritura, diz ele escrevendo a Timóteo, é inspirada por Deus e útil para a educação na justiça, a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou no versículo 27, quando ele diz: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Qual é todo o desígnio de Deus? É a lei e o evangelho. A mensagem cristã nunca pode se desequilibrar. Quando você ouve uma mensagem que é carregada na lei, na regra, na exigência, você sai com os ombros pesados da igreja. Você sai dizendo: não, bateu demais em mim, eu sou desgraçado mesmo, não consigo cumprir, tenho que me esforçar muito, que esperança há para esse pecador? E você sai bem arrasado. E tem gente que é expert em colocar jugo nos outros, já percebeu? Muitas vezes me alertaram de que a minha mensagem era por demais pesada também, nesse sentido. E eu achava bom, eu achava que estava sendo um profeta muito fiel. Por outro lado, quando a igreja cristã não proclama a lei que, nos diz Paulo, serve de aio para nos conduzir a Cristo, o ouvinte não sente a sua necessidade de mudança espiritual, não vê a necessidade da graça de Cristo na sua vida, a proclamação do evangelho não faz sentido. Parece aquele tipo de mensagem: é bom para fulaninho, pastor, fala essas coisas lá para aquele meu primo que ele está perdido, né? Ela não serve para mim, ela serve para aquele desgraçado lá, para o bandido. E a gente caiu nesse engano maligno, infernal, de achar que evangelho é só para quem está do lado de fora. O que a gente precisa é ser austero e determinado. Não é, queridos, tolo engano que somos tentados a cair. Nós todos, os salvos da condenação eterna e os perdidos, continuamos, e até Cristo voltar, necessitados estaremos de ouvir esta mensagem complementar de lei e evangelho. Precisamos o tempo todo aprender todo o desígnio de Deus para a nossa vida, para perceber o que é que necessitamos, onde estamos falhando, que área de nossa vida não estamos respondendo como Deus quer,
e ao mesmo tempo encontrar a solução que há em Cristo Jesus: o perdão, a renovação, a força, a virtude. Não podemos sair do ambiente de adoração esmagados pela consciência ferida pela lei, sem sairmos abraçados com aquele que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, o nosso Salvador Jesus Cristo. Não haverá nenhuma utilidade de ouvirmos uma mensagem que fala de boa nova, quando não há nenhuma consciência da necessidade dessa boa nova. Ela será uma mensagem aética e sem sentido. Primeiro aspecto que nós aprendemos, para que a igreja cumpra fielmente a sua missão, é a complementariedade do conteúdo. Isso diz respeito ao que nós vamos dizer para os outros lá fora, isso diz respeito ao que nós vamos dizer para nós aqui dentro, isso diz respeito para a leitura bíblica que eu e você somos chamados a fazer. O que é que ela está dizendo do que eu tenho que responder, e como em Cristo Jesus eu tenho satisfeito o que eu preciso para experimentar uma nova vida. Segundo elemento complementar que Paulo nos apresenta aqui é quanto à conclamação. Veja, ainda no versículo 20, a segunda parte, ele vai dizer assim: jamais deixando-vos anunciar coisa alguma, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. A igreja tem uma conclamação, ela tem um modelo de chamar as pessoas e de anunciar esta mensagem, que é a lei e o evangelho. E Paulo descreve isso de uma forma muito simples e didática. Ele diz o seguinte: eu jamais deixei de anunciar estas coisas, tanto publicamente quanto de casa em casa. O que significa isso, em poucas palavras? Preste atenção. Deus estabeleceu a sua igreja para caminhar no ministério de 2 passos. Um passo público, o culto público da adoração. Deus nos fala ao coração, por excelência, usando a exposição fiel da palavra. O estudo da escola dominical, por exemplo, ou do estudo bíblico durante a semana, são as ministrações públicas. Mas ninguém que aqui está é sábio, piedoso e espiritual o suficiente para conseguir ouvir tudo o que precisa publicamente e aplicar completamente na sua própria vida. Nós precisamos também de um tratamento personalizado da parte do Senhor. E isto vem, como na fala de Paulo, deste ministério pessoal. Isso é um dado curioso, porque conhecendo, andando e vendo o ministério pastoral pelo mundo afora, com tantas outras pessoas, uma das coisas que nós percebemos é que há na cultura evangélica brasileira a demanda da presença pastoral, mas não necessariamente do ministério pastoral. Muitas pessoas dizem: o pastor foi lá em casa, ele tomou café, comeu uma broa gostosa, eu fiquei tão orgulhoso do pastor ter ido lá em casa. Mas ele fez o quê? Tomou café e comeu a broa. E eu estou feliz. Percebe? Paulo não tinha esse negócio de bater cartão, como está dizendo, fazendo um checklist. Fui na casa de fulano, fui na casa de Beltrano, quase como assim, energizando espiritualmente a casa. Entrou, pastor veio aqui, agora a semana vai ser abençoada. Não. É o ministério privado. Há uma obra clássica que nós lemos na época do seminário, chamou O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, que destaca este ministério pessoal. A visitação é intencional. É a ideia de visualizar quais são as necessidades e as apropriações da palavra de Deus na vida das ovelhas, coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer pelo ministério público. Agora presta atenção, este ministério público, assim como o ministério privado, não é exclusivamente dos oficiais da igreja. Paulo fez, ele conclama os presbíteros a serem supervisores, mas ele chama a própria igreja a fazer isso entre si. Quando ele diz: aconselhai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. O que é que ele está dizendo? Exerçam um ministério pessoal entre vocês também. Nós podemos e devemos primar por um bom ministério público, uma boa formação bíblico-teológica dos oficiais da igreja a nos servirem, mas nós não daremos conta de cumprir tudo isso na vida sem também termos envolvimentos pessoais com outras pessoas que nos ajudem. É isto que ele está dizendo publicamente, mas também de casa em casa. Deus conclama, chama, ministra, fala ao seu povo
pelo ministério público, mas Deus também conclama, ministra e fala ao seu povo pelo ministério privado, pessoal. O aconselhamento, a conversa intencional de ver Cristo sendo formado. Preste atenção, ninguém é tão bom que não precise de um conselho. E nenhum cristão é tão ruim que não tem nenhum conselho para dar. Todos nós, todos, sem exceção, estamos entre esse extremo e o outro. E necessitamos tanto da administração pública que Deus nos dá, pelos oficiais da igreja, quanto da administração pessoal, pelas pessoas que nós aprendemos a estabelecer relacionamentos confiáveis na vida da igreja. Desconfie de gente que nunca precisa de auxílio de ninguém. Pessoa super capacitada. Desconfie, viu? Não estou falando só intelectualmente, não. Estou falando moralmente, espiritualmente também. Porque se você encontrou isso, não é? Ou a pessoa está conseguindo disfarçar muito bem, ou ela está fingindo, querendo que os outros acreditem, não é? Ou ela está se blindando. Os relacionamentos que edificam positivos são aqueles que a gente consegue perceber que há sincera busca do crescimento de Cristo na vida uns dos outros. Terceiro aspecto que Paulo vai falar aqui. Um terceiro aspecto complementar para que a igreja desenvolva o seu ministério e cumpra a sua missão fielmente, diz respeito aos conclamados. Conteúdo, lei e evangelho. Conclamação, público e privado. Os conclamados, quem são aqueles que Deus está chamando? Olha como Paulo descreve isso no início do versículo 21. Ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos. É muito curioso porque nós lemos este versículo, naturalmente, a minha mente me vem a maneira de interpretar isso, típica da nossa geração, que enxerga a humanidade em nacionalidades. Nós estamos acompanhando agora uma guerra entre duas nações, né? A Rússia e a Ucrânia, e ao olhar isso é um reducionismo absurdo, a complexidade é muito maior, porque é um povo que tem origem comum, tem questões étnicas e linguísticas próximas ali, próprias e próximas, e você olhar como nação não explica. Biblicamente, o olhar não é este olhar de nação, que é relativamente novo na história da humanidade. O fim da Idade Média, há um ressurgimento dos nacionalismos, e a população europeia começa a se rearranjar em torno de nações, mas a identidade mais básica não é nem mesmo nacional. Comentávamos hoje no almoço, né? O reverendo Eduardo falava da nacionalidade dos paraguaios, e nós brasileiros não temos com tanta tenacidade assim, mas a verdade é que é um discurso comum hoje, mas não é uma ótica predominante na cosmovisão nem na cultura judaica que formou o povo que escreveu a Bíblia Sagrada. Porque, vamos ser honestos aqui, se nós separarmos, mesmo nos dias de Cristo, os judeus e os gregos, o que eles representavam diante da população mundial? Eles eram praticamente nada, vocês concordam? A proporção, a Grécia tinha sido dominada por Roma e os judeus eram uma fação pequena. Eles, olha, eu conclamo judeus e gregos. Eu digo, ué, então deixa o resto do mundo de fora. A lógica aqui não é pensarmos em termos nacionais, mas nas categorias da mentalidade bíblica, que é não nacional, mas aliancista. É a mentalidade espiritual. Quando Paulo está dizendo anunciar a judeus e a gregos, olhe o ministério dele no livro de Atos dos Apóstolos e perceba que, via de regra, ele chega numa cidade, procura uma sinagoga, procura os judeus e, a partir da escritura, anuncia que Jesus é o Messias. Uma parte acredita, uma parte rejeita. O grupo que acredita sai junto, e outros que não eram judeus começam a ouvir esta palavra e creem também em Jesus como Messias, e aí a igreja é formada. Formada de quê? De judeus e gregos, e convertidos de fora da aliança. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja cristã, para ser fiel no cumprimento da sua missão, a cada geração, tem que estar sempre atenta aos que já são parte da aliança, representativamente os judeus, que eram os filhos da aliança, e aqueles que estão de fora da aliança e hão de ser alcançados pelo ministério missionário da vida da igreja. Faz todo sentido, não é verdade?
A igreja é chamada, geração a geração, cuidar dos seus, os filhos da aliança, filhos do pacto. Cuida dos filhos, ensina o caminho do Senhor, o temor do Senhor, para professar a fé, cuidar dos nossos. Mas a nossa visão não pode estar voltada para dentro. Nós temos que buscar também aqueles que estão fora da aliança, mas que Deus já se determinou a alcançar pela sua igreja. Quando Pedro prega o seu sermão famoso no dia de Pentecostes, que eles perguntam: o que nós faremos, irmãos? Aquele versículo que nós como presbiterianos usamos bastante, inclusive para falar do batismo, ele diz: porque esta promessa é para vós e para os vossos filhos, ou seja, gente da aliança. Mas o versículo continua dizendo: e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, aqueles que estão de fora da aliança. Como que Paulo disse isso? Eu sou chamado para pregar a judeus, que representam o povo da aliança, e aos gregos, que representavam a mentalidade pagã icônica. Foi dos gregos que vieram os grandes filósofos, o questionamento do paganismo, do panteão greco, que era romano, que Roma só incorporou. Apesar de, se a gente pensasse em termos nacionais, Roma não tem nada a ver com Grécia. Mas se pensarmos em termos teológicos e em termos aliancistas, Roma é a Grécia com arma e com um exército poderoso, percebe? Então o que ele está dizendo é o seguinte: gente, se nós queremos ser fiéis, nós não podemos ter um olhar desproporcional, ou só para dentro, para quem já faz parte da aliança, ou só para fora, vai alcançar os outros e deixar os de casa se perder. Eu tenho que o tempo todo estar trabalhando nestas duas frentes. E por fim, o quarto elemento complementar, apresentado por Paulo aqui, orientando os presbíteros de Éfeso, é a complementariedade quanto ao chamado, o quarto C. O primeiro, o conteúdo, lei e evangelho. O segundo, a conclamação pública e a conclamação privada, que nós precisamos desenvolver em nossa vida também. O terceiro, os conclamados, os que são filhos da aliança e os que estão fora da aliança. E por fim, o quarto, o chamado. Qual é o chamado que a mensagem cristã faz? Aí sim, preste atenção, não confunda isso mais. Eu estou vivendo o evangelho. Você não vive o evangelho. Ou você crê no evangelho, ou você proclama o evangelho. Ele é uma boa notícia. Agora, o evangelho proclamado tem um chamado, tem um convite para as pessoas. Qual é? Ele descreve aqui no final do versículo 21. Ele diz: testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tão simples, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A simplicidade é a que contém os tesouros mais profundos da fé cristã. Ao longo da minha vida cristã, eu tenho chegado à conclusão de que as verdades mais elementares e essenciais, elas são mais simples e claramente descritas na palavra de Deus. Aliás, isso não vem da minha cabeça, né? Os nossos teólogos de Westminster já haviam dito que o que é mais necessário para a salvação e a piedade, Deus revelou mais claramente na sua palavra. Mas preste atenção, porque nós podemos cair no erro de achar que isto aqui é um chamado para quem está perdido. E não é. Este é o chamado constante de Deus aos homens. Não importa se você já nasceu de novo ou ainda não, nós ainda somos filhos de Adão, lutando com a remanescência do pecado dentro de nós e, portanto, até a volta de Cristo, necessitados de graça de arrependimento. Graça de arrependimento. O que é isso? Vamos destrinchar um pouco. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos ouvir pensando: Senhor, fala comigo, venha ao meu encontro e mostra o que em mim precisa de mudança. Esta visitação não é fácil e nem sempre é agradável, costuma ser dolorosa. Não é de se estranhar que uma boa parte das pessoas a evite. É verdade, existem algumas pessoas que desenvolvem um certo masoquismo religioso. Preste atenção, o masoquismo religioso nada mais é, preste atenção que isso é importante, do que uma autorredenção. Eu gosto de apanhar, porque ao apanhar eu pago de alguma maneira pelos meus males, e pelo meu esforço eu consigo me elevar. O arrependimento bíblico, ele é diferente destas coisas.
Não há essa penitência no cristianismo bíblico. O que há é a visitação do Espírito Santo, para que com a sua iluminação, as recâmaras escuras de nossa alma sejam visitadas pela luz da verdade de Deus, e nós consigamos enxergar os nossos monstros sem nos desesperarmos, mas respondermos em arrependimento sincero. É natural que eu não quero olhar isso. O que me causa dor, tristeza em mim, ou que em mim ou através de mim causou dor ou tristeza em outras pessoas. E muitas pessoas evitam. Não é à toa que o momento mais constrangedor no culto público evangélico contemporâneo é o momento de oração silenciosa. A gente vive num frenesi danado, porque assim, parar para pensar nos próprios pecados incomoda. Então, nós vamos ter um momento de oração. Aqui é uma das pouquíssimas, se não a única igreja que eu vi que se respeita um pouco desse tempo. Andando por aí, né, e mais agora pregando para falar do projeto, vamos ter um momento de oração silenciosa e depois o irmão fulano vai nos dirigir na oração. A pessoa mal termina de dizer, eu ainda estou fechando o olho, o outro já está orando. Eu falei, gente, não deu tempo para confessar pecado nenhum, não é? Nem a raiva que eu fiquei desse cara que me atrasou aqui, me atrapalhou, não deu tempo de eu confessar. Nós precisamos disto. Oração de confissão não é só imposição litúrgica, é necessidade de adorador que é imperfeito. Nós precisamos, mas presta atenção, é perigoso olhar para essas coisas feias dentro de nós sozinho. A gente precisa do Espírito Santo junto, porque ou a gente nega, ou a gente racionaliza, ou a gente joga no outro e fica dizendo é o outro que precisa, ou a gente se desespera, ou a gente desenvolve autoconfiança, ou a gente se rende. Se você quiser, pegue a imagem da criança que vai passar por um lugar escuro e diz, papai, me dá a mão, vai comigo. E nesse sentido nós dizemos, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o meu coração, Tu me conheces, porque somente assim nós haveremos de vencer os horrores que nos afligem, que têm desfigurado a beleza de Deus em nós. Precisamos responder com arrependimento sempre. O outro lado, complementar, é a beleza do Evangelho, que ele diz, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, porque se não tivesse essa segunda parte, deixa eu dizer uma coisa para você, não haveria diferença nenhuma da mensagem que a gente proclama aqui para a versão budista, muçulmana, romana, ou seja lá o que for. É tudo exercício de autoanálise, autorreflexão e autopromoção espiritual. Desculpe, estou fora disso. Isso não é o Evangelho de Cristo, não é a mensagem cristã. A mensagem cristã é aquela que me chama ao arrependimento e Deus vem ao meu encontro e diz, você não está sozinho nisso não. Isso aí que está, agora você começou a olhar esse lixo, essa sujeira, esse lado escuro aí, é o meu filho Jesus quem resolve por você. E é com Ele que você vai lidar isso. E somente abraça Cristo com amor, com gratidão e com satisfação quem viu o quanto precisa dele. Não é essa a maior lição que os evangelhos nos dão dos encontros pessoais com Cristo? As pessoas que mais demonstraram amor, alegria, devoção, satisfação e empolgação com o encontro com Cristo foram precisamente aquelas que tiveram sua consciência mais profundamente marcada pelas suas próprias falhas. Já aqueles que confiavam tanto na sua religiosidade, no seu esforço, olhavam com desdém, snobs, para não apenas os pecadores que se aproximavam de Cristo, mas para o próprio Cristo que se aproximava de pecadores. Se esse fosse profeta, saberia quem é esta mulher que se aproxima dele. E aquela mulher estava se derretendo na presença do Senhor, derramou um vaso com perfume, enxugou com seus próprios cabelos, e Jesus disse, Simão, Simão, eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo, você não me lavou, você não cuidou de mim, essa mulher está fazendo tudo por quê? Porque quem muito perdoa, muito ama. Então preste atenção, o chamado que a palavra de Deus nos faz, é para o arrependimento e para a fé em Cristo, abraçá-lo,
é o meu Senhor. Eu serei ferido pela lei e serei curado por Cristo. Eu terei a consciência despertada pelo peso do ensino de toda a Escritura dada a mim e terei aliviada pela aplicação do Espírito da obra de Cristo na cruz. Eu entrarei no santuário do Senhor, na presença de Deus espiritual, pela mensagem bíblica, mas eu sairei dessa presença mais próximo do meu Redentor. É esta a missão complementar que a igreja é chamada para fazer. Conclamar a cada um de nós que ouvimos a mensagem ao arrependimento e à fé em Cristo. Para concluir, queridos, como falei no início, nós convivemos com vários elementos complementares em nossa vida. Relacionamentos complementares, trabalho, família, igreja. Alimentos complementares, proteínas, fibras e carboidratos. Formação educacional complementar, exatas, biológicas e humanas. Não é? E a missão da igreja é feita em várias frentes, também de ações complementares. Quanto ao conteúdo, lei e evangelho. Quanto ao modo, ministério público e privado, farei uso dos dois. Não tem aquele negócio, a igreja sou eu fico aqui em casa vendo vídeo no YouTube e é suficiente. Você precisa de gente, precisa encontrar com outros, precisa adorar a Deus junto, percebe? É o público e o privado. Quanto aos conclamados, temos que estar atento àqueles que Deus nos fez congregar juntos, mas também àqueles que estão fora e que haverão de ser congregados. E por fim, quanto ao chamado, sempre sendo chamados e ouvindo o Senhor nos chamar para a resposta de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, nos capacite a desenvolvermos com fidelidade o ministério cristão, observando esses elementos complementares. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor neste instante. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela verdade graciosa que fere e cura, pelo Senhor que se manifesta o santo regulador, legislador de nossa vida, mas também o santo redentor, salvador que assumiu o nosso lugar. Te louvamos porque tu cuidas do teu povo como o pastor cuida das ovelhas, e também tu vais em busca daquelas outras que estão dispersas para juntar ao rebanho que é teu na sua plenitude. Te louvamos, Senhor, porque assistidos pela tua graça, nós teremos condições de visitar o lado escuro de nossa alma, para que experimentemos verdadeiro arrependimento, reconhecimento, confissão, abandono. E te louvamos pela beleza, pelo poder, pela glória da verdade única do Evangelho do Senhor, que diz que nós temos um Salvador, Jesus, a quem abraçamos e nos apropriamos pela fé como nosso Redentor. Em nome de quem oramos. Amém.